Isso aqui. É uma leitura dinâmica convosco de um livro. Sendo que esse livro, ao contrário de outros livros que a gente poderia ler aqui, a cueca não tá aqui, não sabe o que tá acontecendo. Deixa eu ver, o Caê também não sabe o que tá acontecendo. Muitos aqui não sabem o que está acontecendo, vou explicar. Bom dia, Mega Shed. Mega Shed. Marinho também tá meio bizarro aí na cabeça. Esse livro aqui, ele é diferente dos outros livros. Por quê? Porque ele é um livro dicionário. O que se lê assim. E são tópicos, são vertentes, são vértices, são estrofes dedicadas a uma coisa. Nisso, se você perde uma aula, duas aulas, três aulas, a quarta aula ainda é de serventia para você. Você não precisa das anteriores para acompanhar, sabe? E isso aqui é bom para live, porque você pode ficar no VOD, você pode ver o VOD quando você quiser, mas uma aula posterior, você não precisa da anterior pra ver. Então não é o fim do mundo assim, sabe? Quando você tá acompanhando alguma série de games detonado da vida, assim, quando você tá acompanhando alguma coisa e você perde um episódio do cara e amanhã ele já postou outro, aí depois de amanhã postou outro, você geralmente não cria essa vontade. Você perde, né? Você vertiginosamente ó, vai perder a vontade de acompanhar. E aqui o intuito é fazer com que não tenha essa perda de pessoas acompanhando. Mesmo que haja, assim, a queda de pessoas acompanhando, mas o dinamismo aqui é esse. É uma série, é um livro, uma série de vídeos que nós iremos ver de segunda a sexta. O meu planejamento é esse, de segunda a sexta, todo dia de manhã, vim aqui e ler com vocês Dicionário dos Símbolos. No Ironizer, no Ironizer, começamos agora a nossa live de leitura compartilhada. Já fiz os agradecimentos, mas mesmo assim gosto de salientar qualquer dúvida, qualquer situação, por favor, mantenham o contato comigo no chat. Vocês podem mandar mensagem. E se eu não a ler, é porque eu estou centrado na leitura do livro, né? Mas qualquer coisa você pode marcar @npdc ou @igoi. Ou mesmo a palavra igoi, que já vai dar para eu pesquisar com maior facilidade. Mas, por doravante, vamos continuar aqui com a leitura. Essa parte aqui vai ser a mais comum, porque ela não vai ser adentrando de fato aos textos, né? Ó, e o que a gente vai fazer agora? Muitos de vocês talvez não leiam isso. E eu, infelizmente, não vou conseguir ler a descrição. Porque tá muito ruim. A scan aqui tá uma desgraça. Então vai ser muito difícil. Nós lemos isso aqui, tá? Já partimos para mesmo mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números, dicionário dos símbolos. Prefácio dessa edição, ela basicamente está comentando. Ela basicamente está comentando sobre descrições. Por exemplo, quando houver algum asterisco, é porque isso aí foi reduzido o comentário para não ser redundante e postulado lá no fim do livro para quem tiver maior interesse de saber quem era aquele autor que foi grafado e adiante. Segundo também, remete justamente aos livros titulados comentados. O terceiro também faz o comentário da Bíblia aqui, né? E comenta assim, a Bíblia, quando for citada, ela vai ser sempre uma citação baseada na Bíblia de Jerusalém, edição de 1981. E... E também que comenta que tudo é pagão aqui, ó. Romanos, que tem Zeus, Ares, Marte, Hércules. Proserpina? Ah, eu não sabia que Perséfone era Proserpina. Porque os nomes são tão parecidos, pensei que era outra. Mas enfim. Uma coisa também que vale salientar. Esse estudo de caso aqui, ele é bem mais ocidental. Como vocês podem ver, eles dedicaram um item da descrição do preâmbulo, do prefácio, para designar que qualquer referência bíblica vai ser oriunda de tal. Ou seja, a referência budista, por exemplo, eles não se dão o cabimento prévio de estabelecer que isso aqui é oriundo de um estudo de caso desse outro livro aqui. Vai ser mais uma visão geral.
Infelizmente, não conheço nenhum dicionário dos símbolos budistas. Não lembro de nenhum livro que seria designado para isso, mas se houver, se aparecer um na minha mesa, assim, eu leio com todo prazer, tá, gente? Porque é uma coisa que ainda mais interesse tenho, que são os símbolos budistas. É o meu careca predileto. Muito obrigado. Essa aqui comentando a introdução para a nova edição, tá? Esse aqui é um comentário de nova edição. Mas ele já depois de comentar, e traduzirem tudo, agora de fato é a introdução tabelada dos itens designados do porquê esse livro existe, vamos dizer assim. E eu vou lê-los aqui em live. E por acaso também é careca. Por acaso mesmo, né? Porque não é opção a minha ser careca. No caso, eu rapei ontem, né? Esse cabelinho aqui tá com aquela textura, né, que todo mundo adora. Que livro é esse? O Dicionário dos Símbolos, edição de 1999 ou é de 2001, tá? Eu não sei agora exatamente. Existe uma edição de 2018 que ela tem mais imagens. Tem mais imagens e tem algumas atualizações de nomes. Nominais, no caso. Ah, Cruzeiro, Real, Presidente, sabe? Coisas que são mais atualizadas. Lembrando que em 2001 a posse não era de Lula ainda, né? Então, seria engraçado, né? Se o livro fosse de 2003, por exemplo, aí era o mesmo presidente que nós temos hoje, mas enfim. Um quadro de orientação, não um conjunto de definições. Por força de seus próprios objetivos, este dicionário não pode ser um conjunto de definições, como os lexos ou vocabulários usuais, pois um símbolo escapa a toda e qualquer definição. É próprio da natureza romper os limites estabelecidos e reunir os extremos numa só visão. Assemelha-se à flecha que voa e que não voa, imóvel e fugitiva, evidente e inatingível. Isso aqui é um paralelo para Zenão também. Eu não sei se vocês lembram da infinitude de uma flecha de Zenão. Mas justamente dá para se dizer que isso aqui é, por exemplo, a flecha, ela é imóvel e fugitiva. A flecha está a se mover, mas o valor da flecha é a velocidade que ela tem e não a flecha em si. Quando você dá um tiro em alguém e esse tiro pega nessa pessoa, a dor, toda a penetração, ela é oriunda da velocidade da bala. Se você pegar uma bala e jogar em alguém, não faz nada. Pronto, você pega uma flecha e joga, não faz nada. Entendeu? O símbolo, ele pode muito bem estar ali em evidência, mas se não tiver a velocidade que a move, não tem o significado. Muitos signos mudam, muitos signos flutuam, porque são assim. E com o tempo, isso vai frisar mais na cabeça de vocês. As palavras serão indispensáveis para sugerir o sentido ou os sentidos de um símbolo. Sugerir o sentido ou os sentidos de um símbolo. Mas, lembremos-nos sempre de que elas são incapazes de expressar-lhe todo o valor. Além que o leitor não tome nossas breves fórmulas por cápsulas que encerrem em seus estreitos limites todas as dimensões de um símbolo. Mais uma vez, o livro já está sendo honesto, né? Já está sendo humilde para dizer que isso aqui é um exercício. Isso aqui é um exercício, é uma fundamentação alicerciada por pensadores, o caramba, mas não é necessariamente tudo, sabe? E você pode muito bem ver que isso é alterado. Eu vou fazer poucos comentários, tá? Mas como isso aqui é uma alimentação do que está por vir, eu estou fazendo os comentários por cima, tá? Como você pode ver, existe uma modificação de signos ao longo do tempo e que também podem ser ao longo
de um indivíduo, por exemplo, sabe? Uma pessoa que passou uma floresta dentro, perdida, sem perspectiva. Uma pessoa que, continuando, uma pessoa que passou por necessidade numa floresta perdida, tem essa lâmpada aqui, sabe? Eu, que tenho essa lâmpada, pra mim ela é só uma lâmpada. Ponto. Agora pra uma pessoa que teve que ligar isso aqui, ó, piscando, pli, 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 pra ser achado no meio da floresta, demorou 48 minutos para que ela tenha sido resgatada por um outro cidadão. Isso aqui pra ela, esse pisca-pisca, o piscar de luzes, não é mais a mesma coisa. Eu sei que isso existe. Eu sei que essa é a função que ele tem. Mas eu nunca sentirei o que essa pessoa sente ao ver um piscar de luzes. Entende meu ponto? As dimensões de um símbolo. Este entrega-se e foge. À medida que se esclarece, dissimula-se. Segundo palavras de Georgios Gurevich, os símbolos revelam velando e velam revelando. Na célebre Vila dos Mistérios de Pompeia. Nossa, que delícia de título! Na Vila dos Mistérios de Pompeia, que as cinzas do Vesúvio recobriram durante séculos uma admirável pintura, cor de malva sobre um fundo vermelho. Evoca a revelação dos mistérios no discurso, não. No decurso de uma cerimônia de iniciação. Os símbolos estão perfeitamente desenhados. Os gestos rituais esboçados. O véu levantado. Mas, para o não iniciado, o mistério permanece inteiro. Prenhe equívocos. Quem não conhece o ritual não faz ideia do que aquilo simboliza, né? É basicamente isso. Este dicionário tenta apenas descrever relações de imagens, de ideias, de crenças, de emoções evocadas por mais de 1.200 palavras susceptíveis de interpretações simbólicas. É o metasimbolismo, sabe? A gente pode ter uma interpretação simbólica do próprio símbolo. Tendo em vista uma maior comodidade para a consulta. A ênfase é colocada ora sobre o simbolizado, alma, céu, etc. Ora sobre o simbolizador, corça, lótus, etc. As interpretações são referidas sem nenhum sistema pré-concebido. Olha só, são por vezes agrupadas de acordo com uma ordem dialética, cuja utilidade é tão somente didática ou estética. Como assim existe estética nas palavras? Não entendi. Já, deixe-me acabar esse parágrafo que eu tento explicar para vocês. Raramente são criticadas, salvo quando se afastam de uma certa lógica dos símbolos, da qual falaremos na sexta parte dessa introdução. Mas essas críticas são elas próprias acompanhadas de reservas, pois a verdade do símbolo pode-se aplicar a título da famosa peça de Pirandello, abre aspas, assim é, se lhe parece. Por vezes, acontece nos adiantar algumas interpretações pessoais, mas cada parágrafo permanece amplamente em aberto. Vamos lá. Quem não é iniciado está perdido no meio. Ó, vamos. Em resumo, que isso aqui, uma parte que ele frisou que é interessante. Por vez, uma parte dialética cuja utilidade é mais estética ou didática. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse ensaio que nós estaremos iniciando não necessariamente nessa live aqui, mas nesse programa de lives, é um valor de ensinamento para que nós estejamos cientes que isso funciona há séculos
na história da humanidade e que assim se proveu de estética, de valores estéticos, de valores que nós estamos sempre atrelando ao visual, ao valores nós estamos atrelando ao romance que aquilo pode ter, o valor romântico que aquilo pode ter. Sabe, quando você tá diante de eu vou explanar aqui, hein. Vou explanar aqui. Tá vendo isso aqui? Os objetos que eu tenho na mesa aqui que eu uso de exemplo. Isso aqui era eu, no fundamental, na quinta série. Pra mim é só uma foto minha, é só uma foto minha, mas pra muitos isso aqui é revelador, sabe, eu como criancinha, sabe. Porque as pessoas têm um valor estético de querer ver como as outras pessoas eram quando crianças. Tanto que naquela thread que tem todos os dias das crianças, como eu era, como eu sou agora. Isso em tese não muda nada, mas é curioso. É curioso de nós estarmos diante do que era o passado, sabe. Então então eu em última análise, vai ser isso. Se vocês ainda não estão tão relacionados assim, calma que ainda tem mais descrição, tá gente, calma, calma. Não se percam, não se vá. Se eu fosse professor, estaria toda hora bebendo água. Ia pegar uma garrafa de 2 litros. Apesar do desenvolvimento dado a certos verbetes são os estrofes, né, que são para cada uma das palavras, nenhum deles pretende ser exaustivo em si mesmo. Sobre cada um dos grandes símbolos, livros inteiros foram escritos. É verdade. E cobririam várias estantes de uma biblioteca. Nossa escolha limitou-se às interpretações que eram ao mesmo tempo as mais seguras, as mais fundamentais, as mais sugestivas, ou seja, aquelas que melhor permitiriam ao leitor descobrir ou pressentir por si mesmo novos significados. Eu gostei do pressentir. Pressentir. Estou sentindo previamente. Pressentir é bom, porque o resumo do que aquela palavra e símbolo está a dizer não pode ser o símbolo em si. Tanto que aqui ele está comentando que não são definições, são orientações. Nós estaremos adentrando em uma orientação, um pressentimento, vamos dizer assim, para o que aquilo ali está a trazer. Esse resumo aqui foi bom. Nós temos a interpretação mais segura, mais fundamental, mais sugestiva do que aquilo está de fato a dizer. Obrigado pelo follow. Seja que esse trabalho de invenção pessoal e essa possibilidade de percepções originais serão, de resto, facilitados por um jogo de numerosas correspondências entre os verbetes, indicados pelo asterisco plim, e por referências aos livros básicos identificados por uma sigla ao longo do texto e mencionados na bibliografia. Consequentemente, com o trema, porque é antes da nova lei, nada mais fácil para quem o desejar do que aprofundar e ampliar sua percepção de um símbolo. Quem quiser mesmo assim, tá lá. Não é o fim do mundo. Na verdade, o leitor imaginativo encontrará nestas páginas mais estímulos do que conhecimentos. Olha só. Que é também a live aqui, né? Segundo seus gostos ou sua inclinação. Deixe-me tirar o zoom, porque agora é a próxima página. Pronto. Agora o zoom aqui na certa linha de interpretação ou então imaginará uma outra, pois a percepção do símbolo é eminentemente pessoal. Lembram do exemplo da luz? Não apenas no sentido em que varia de acordo com cada indivíduo, mas também no sentido de que procede das pessoas como um todo. Pois é, pois é. Mas também no sentido de que procede das pessoas como um todo. Ora, cada pessoa é, a um só tempo,
conquista e dádiva. Ela participa da herança biofisiopsicológica de uma humanidade 1000 vezes milenar. Para quem não lembra, para quem não sabe, uma das maiores definições do mundo acadêmico do que ser humano é em exercício é um ser biofisiopsicológico. Então é por isso que ele comentou aqui, ó, biofisiopsicológico. Biofisiopsicológico social. Acho que até tem um social do lado. Mas isso não tem nada. Não é um problema do mundo, né? Isso aqui é só uma definição. 1000 vezes milenar. É influenciada por diferenciações culturais e sociais próprias a seu meio imediato de desenvolvimento e, a tudo isso, acrescenta os frutos de uma experiência única e as ansiedades da situação que vive no momento. Os símbolos têm precisamente essa prioridade excepcional de sintetizar, numa expressão sensível, todas as influências. Isso aqui é um erro da grafia mesmo, tá? Esse inconsciente aqui tem um borrãozinho, é da gráfica mesmo. Todas as influências do inconsciente e das consciências, bem como das forças instintivas e espirituais, em conflito, em vias de se harmonizar no interior de cada homem. O que ele quer dizer aqui? Gente, precisamos falar que subjetivo não é antagônico a objetivo. Não é uma antítese. Não é um antônimo. Subjetivo e objetivo não são conflitantes em si. E aqui falamos que o ser humano é subjetivo. O ser humano é objetivo, subjetivo, e não há problema desse signo não significar isso para você. Mas a forma como isso aqui vai ser trabalhado vai ser sempre voltado para uma análise sensível do consciente e inconsciente, coletivo e ofícios coletivo. Por exemplo, um dos primeiros que nós iremos ver, no caso eu acho que é o primeiro em si, abelha. Abelha é, para muitos que estão aqui vendo essa live, uma abelha. Mas para outros, pode ser uma lembrança de um final de semana ruim, que a pessoa foi picada. A agressividade disso. Para outros, dinheiro. Eu conheço apicultores que trabalham com uma abelha. A pessoa já olha para a abelha assim, ó, olha só como interessante como essa abelha. Existem significados para pessoas e suas vidas, né? Então não é porque aquilo ali vai ser uma pré-definição, que é a orientação, que aquilo ali vai ser designado exclusivamente para você. Tudo certo aqui ou errei, né? Deu uma puxadinha. Não quisemos dispor as informações reunidas sobre cada palavra numa ordem que fosse científica só na aparência. O estudo geral dos símbolos ainda não está suficientemente avançado, apesar dos excelentes trabalhos que se têm multiplicado nesses últimos anos para permitir uma teoria capaz de expor de modo satisfatório todos os dados acumulados. O livro, né? Tentando fazer isso. Sem dúvida, algumas leis se destacam, como a da bipolaridade. É a border fofa. É a border fofa aí, gente. Não bastam, porém, para constituir uma teoria de conjunto. Classificar as interpretações conforme suas relações com o núcleo central seria correr o risco frequente de forçar-lhes ou de restringir-lhes o sentido, de pressupor o valor principal de um símbolo, de conceder participação excessiva à decisão pessoal. Preferimos, salvo algumas exceções, deixar que os dados brutos conservassem seu peso próprio, ou sua polivalência e sua desordem. A ordem semiológica. Olha aí, ó, alguns até duvidaram de que semiologia existisse. Ou até uma semana atrás eu só via esse emoji como uma simples mochila. Super cueca, seu exemplo é perfeito.
Seu exemplo é perfeito. Claramente, esse livro aqui não faz a menor ideia que isso aí poderia ter, que isso aí ocorreria, mas ele tem ele tem convicção que isso poderia acontecer, né? O exemplo da cueca é muito bom, gente. Pra quem acompanha o Twitter aí. Deu uma coceira no nariz. Alguns pelos estão nascendo no meu nariz. Acabei de arrancar um. Não doeu. Da mesma maneira, descartamos a possibilidade de seguir uma ordem histórica no conteúdo dos verbetes. Olha só. O problema das datas está bastante bem resolvido no que concerne a certos fatos de ordem cultural. Quanto, quanto a outros, permanece insolúvel. Qual é a origem dos mitos de Zeus? Aqui vem os exemplos, né? Qual é a origem dos mitos de Zeus? E, mesmo quando uma anterioridade, desculpa, está perfeitamente estabelecida, como, por exemplo, a do reino dos faraós sobre a República Romana e sobre o Império dos Incas, seria preciso que nós resguardássemos para não dar a entender que entender que a interpretação dos símbolos depende desse fato estabelecido e que existe um elo de origem entre os diferentes sentidos. Pelo menos, é necessário não prejugar. Essa parte é importante, então. Pelo menos não é necessário não prejugar que a afinidade. Opa. Sabe quando você acorda e fica branco seu olho? Pronto. Desculpa. Pelo menos, é necessário não prejugar que a afinidade dos significados análogos se situe no mesmo nível das relações históricas. Seria justo, por acaso, colocar a África negra em último lugar, pela simples razão de que os documentos, à exceção do afrescos de Rogar, por exemplo, não permitem que se remonte no tempo, pois mais de 4 ou 5 séculos. Não permitem que se remonte, mas as tradições árabes perdem na noite do tempo que está próximo. Ó, o que ele está comentando aqui, para entendimento último, né? Para a gente não se relacionar com as documentações históricas per se, porque existem relações e valores análogos que foram construídos ao mesmo tempo. Existe toda a questão da metalurgia humana, né? E os incas estavam, ao invés de era de bronze, eles já estavam na era de ouro, porque lá só tinha ouro. Eles já estavam acima da Europa em todos os quesitos? Não. Mas é porque o metal que tinha ali é aquele. Aí eles mudavam aquilo. Né? A era de bronze, prata, ouro. Os caras já estavam na ouro. Não teve bronze, velho. Então, né? São coisas que aconteceram ao mesmo tempo da história. E ele tá comentando assim, e a África, que, por exemplo, as documentações vieram só depois. Sabe? Então, realmente. As tradições árabes perdem-se no tempo, na noite de tempos, quiçá próximos ou quiçá longínquos, mas que nem sempre somos capazes de fixar. Portanto, uma ordem fundada sobre a cronologia das culturas seria não apenas incerta e frágil, mas também inadaptada à própria natureza dos símbolos. Não é pra gente colocar, guys. Quem veio primeiro, quem não veio primeiro, não. Essa aí. Isso não significa que não possamos estabelecer relações históricas entre os símbolos e entre certas interpretações, mas a história das interpretações simbólicas ainda está por ser escrita e. Calma. Fui burro agora, gente. É só passar assim. E seus dados seguros são ainda em número pequeno. Salvo, por exemplo, com relação ao simbolismo cristão e sua dependência parcial da antiguidade greco-romana e do Oriente Próximo e Médio antigos. Mediterrâneo.
nem sistemática nem histórica. A ordem das informações sobre cada palavra-chave foi escolhida segundo o princípio que melhor preservasse a autonomia de cada uma delas e a tonalidade dos seus valores visuais. Assim, todos os leitores e todos os especialistas estão livres para checar e perceber a relação semântica ou histórica entre os dados aqui apresentados. O conhecimento científico dos símbolos, se porventura vier a existir, dependerá do progresso geral da ciência e, particularmente, do conjunto das ciências humanas, enquanto esperamos os progressos dessas últimas. Adotaremos, portanto, uma ordem puramente prática e empírica. Puramente é sacanagem, né? Mas puramente prática e empírica. Que implique um mínimo de preconceito e que varie de acordo com cada símbolo. As diferentes interpretações por nós assinaladas para grande número de símbolos não deixa, sem dúvida, de estar relacionadas entre si, tal como os harmônicos em torno de um som fundamental. Adoro que eles adoram botar mas depois de ponto, sendo que está errado. Nova lei diz que não pode. Mas o sentido básico não é sempre o mesmo em cada área cultural. É por esse motivo que nós restringimos a maior parte das vezes a justapor várias interpretações, sem tentar uma redução correria o risco de ser arbitrária. O leitor seguirá sua própria intuição. Mas igual, veja bem. Ei, cara, caiu agora. Subiu. Mas igual, veja bem. Deus é uma invenção midiática. Eu acredito na história, pois ela é real. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Não pode mais colocar mais? Depois de vírgula? Não, depois de vírgula você pode, mas depois de ponto. Depois de ponto, não. Não se trata de cair num outro extremo, que seria o de uma preferência anárquica pela desordem, em detrimento da ordem. Olha só, isso aqui é uma parte, acho que é uma das partes mais importantes. Nossa preocupação primordial é unicamente a de preservar todas as riquezas contidas nos símbolos, por problemática ou contraditória que sejam. O pensamento simbólico, o pensamento simbólico, segundo nos parece, ao inverso do pensamento científico. Procede não pela redução do múltiplo ao uno, mas sim pela desintegração do uno em múltiplo. Para melhor perceber, é verdade que numa fração de segundos, a unidade desse múltiplo. Enquanto não a tivermos aprofundado melhor, parece-nos essencial insistir sobre essa virtualidade desintegradora e, ainda de mais nada, salvaguardá-la. Salvaguardá-la é bom. Salvaguardá-la. Para quem não pegou, hum, para quem não pegou, a ciência trabalha com... Nossa, eu vou tirar a camisa, cara. Tá muito quente aqui em casa, meu Deus. Continuando. Para quem não sabe, a ciência, ela trabalha com falseabilidade. Como assim? Ela trabalha com um valor de última análise. Enquanto ninguém provar que isso aqui é falso, isso aqui é verdade. Vamos dizer assim? Enquanto ninguém provar que isso aqui é falso, isso aqui é verdade. E os signos, ele não se prevalece de dizer que aquilo ali, enquanto não verdade, não verdade, sabe? Os signos trabalham, como ele falou aí, ó, do uno ao múltiplo e não do múltiplo ao uno. Não é um valor redutível ao ponto de ser infracionável. É o oposto. Mas isso por si só, de desintegração, também passa por de um sistema de avaliação não, né? Mas um sistema de empirismo, um sistema de visibilidade, um sistema de irredutibilidade, um sistema que por si só também seria científico, entre aspas.
Tô a comer, quase me engasguei. Vocês são muito horny, gente. Pera aí. Só tava dizendo que eu ia tirar a camisa. No dia que eu tiver com um peitoralzão xandão, aí eu tiro a camisa pra vocês, né? Que eu, por enquanto, não tá. Ontem na live a galera até pensou que tava, né? Porque a minha camisa tava deixando um peitaço, assim, né? O peitoral tá cheio, né, pô? Quem dera, né, cara? Foi só a camisa mesmo. Quem tiver com vontade aí de imaginar romanticamente como eu ficaria com um peitão, pode ir na live de ontem. Eu tava com a camisa que tava marcando. Mas enfim, gente. Ô pelo desgraçado. Enfim, gente. Isso aqui é o item 1 de 6, tá? É o item 1 de 6, justificando o que esse livro quer trazer, o que esse livro vai fazer. Eu acho que nós iremos perder a primeira semana nisso, tá? Mas não tem problema pra mim, eu vou ler independentemente do que aconteça, eu quero que todo mundo fique ciente do que tá acontecendo. Eu acho que não vai matar ninguém, mas quando começar de fato a ter o dicionário, eu vou sempre sinalizar, sabe? Hoje começamos a letra A, hoje começamos a letra B, hoje começamos a letra C, pra que ninguém se perca, né? Porque muitas pessoas, com certeza, que puderam acompanhar isso aqui, elas ficarão, né, na procura dos signos em si, não da justificativa do porquê que a gente está acompanhando isso. Mas como toda aula, entre aspas, toda aula tem que ter a introdução, né? Não tem o que fazer. Uma semana de prólogo, uma semana de prólogo. Uma semana de prólogo. Por que você citou Gabriel Pensador agora, cara? Qual o ponto? Os temas imaginários, aqueles que eu chamaria de o desenho ou a figura do símbolo, leão, touro, lua, tambor, tambor, Nica, olha aí os tambores da libertação, podem ser universais, intemporais, gostou? Não é atemporais, é intemporais, enraizados nas estruturas da imaginação humana. Mas o sentido de cada um deles também pode ser muito diferente, conforme os homens e as sociedades e conforme suas interpretações em um dado momento. Um dado momento, né? O tambor aí, ó, Nika. Muita gente mudou aí como é que o tambor funciona por causa do One Piece, olha aí. O que é esse quadro branco do seu lado? É quando nós começarmos a ver as letras, eu usarei imagens que são referentes a esses símbolos e colocarei ali, nesse lado. Vamos lá. Por essa razão é que a interpretação do símbolo, tal como salientamos neste livro, a propósito do sonho, deve inspirar-se não apenas na figura, mas em seu movimento, em seu meio cultural e em seu papel particular. Drop latim hic et nunc. Hic et nunc, até onde eu lembre, é quando você está diante de alguma coisa que não há de acabar. Hic et nunc é uma expressão latina que significa literalmente aqui e agora. Não, estou errado então, é aqui e agora. Ela faz parte do existencialismo, uma doutrina de filosofia que tem ênfase na liberdade das pessoas, ao mesmo tempo que ressalta a responsabilidade de cada um. Olha só, vivendo aprendendo, vivendo aprendendo. Eu só posso estar sonhando. Bom dia, né, etc. Bom dia. O leão, ah, o leão perseguido. Perseguido tem outro significado, viu, querido? Por um arqueiro numa cena da caça babilônica.
não tem necessariamente o mesmo sentido que um leão das visões de Ezequiel. Procuraremos fazer um esforço para encontrar o matiz, né? Procurar o mártire, né? Procurar o eixo, procurar o filtro completo, não, o matiz, o código próprio e, ao mesmo tempo, o denominador em comum. Pronto, o denominador em comum, o denominador em comum entre os dois. Né? Cuidaremos, contudo, de não particularizar o exemplo, como também de não generalizar com demasiada pressa. Dois defeitos de uma racionalização que seria fatal para o simbolismo. Lendo mais uma vez porque eu me enrolei um pouco. Cuidaremos, contudo, de não particularizar em excesso, como também de não generalizar com demasiada pressa. Dois defeitos de uma racionalização que seriam fatal para o símbolo. Não sei dizer se fatal é a palavra mais correta, mas seria desgraçado. Olha só, acabamos o item 1. Acabamos o item 1. Depois temos a abordagem terminológica, que também tem a mesma duração que o anterior. Tem um pouquinho mais. Tem uma página a mais que o anterior. Vivendo. Vai ter quanto tempo de live? Então, a live ela tem pretensão de ter só 1 hora, para não matar ninguém, sabe? 1 hora, 1 hora e meia. Mas como a gente acabou de terminar um trecho, demorou 40 minutos, eu acho que segunda-feira, que vai ser de segunda a sexta, né? De segunda-feira a gente volta com o item 2, depois o item 3, depois o item 4. A introdução vai ser assim, tá? Gente, pra eu só não desligar a live, gostei dessa leitura, adorei a introdução 1, e será feita com os procedurais episódios. Se você perdeu a live, não importa, porque o item 2 é independente do item 1. E todas as outras lives também vão ser independentes por si só. Essas lives aqui são leituras dinâmicas. Elas funcionam para isso. Para ninguém ficar morrendo por dentro. Sempre de manhãzinha, você ter aquele momento reservado para ficar 1 hora comigo, acompanhando uma história. Olha só, um ensinamento. Ele é... O item 1, ele comenta sobre definições e orientações, né? Não necessariamente um pensamento anticientífico, muito pelo contrário. Enquanto na ciência vivemos à procura de definir aquilo que é infalciável, ou seja, enquanto não se prova aquilo o contrário, ainda estabeleceremos aquilo, não é para você provar que aquilo ali é certo, é para que você prove que aquilo ali está errado, vamos dizer assim. Se isso aqui não está de forma alguma sendo variado, por que vai começar a ter uma vertente prioritária? Vamos dizer assim, né? Um pensamento lúdico de como funciona a ciência. Mas anterior a isso, existe uma fundamentação científica. E que o valor de dicionário de signos, né, o valor do exercício ensaiado de signos, também está se usando esse valor. A procura, a irredutabilidade, o empirismo, as práticas. E ao invés dos signos reduzirem suas informações para uma única significatória, expande-se para várias e várias. Porque o exercício maior é de nós estarmos diante dos signos sabendo de sua pluralidade, de sua flutuabilidade, da sua impermanência, da forma como ele se associa de signos inconscientes e conscientes ao longo do mundo. Que é assim que nós vivemos. Nós, enquanto seres humanos, temos nossas próprias variedades. Estudar alguma coisa que tem enquanto variedade definições e enquanto definições variedades é riquíssimo, porque nós sabemos o quão importante é estarmos diante de uma informação que é plural, como muitos de nós somos, praticamente todos, e que está em constante transformação, que está em constante indefinição, que está em constante orientação. Ao longo do livro, nós estaremos diante de várias formas e pressentimentos de como funcionarão
a visão humana e exercício social desses signos. Mas também nós iremos ver como nós reagimos a isso e como nós fomos reagentes a isso. Acho que esse é o resumo da aula de hoje pra mim. E eu tô com a carinha de bebê, né? Que eu cortei ontem, aí tá bem dedãozinho, né, gente? Mas o bigodão fica.